existe um afastamento masculino das mulheres e não sabe, a gente fica nessa nulidade. Por que os homens estão se afastando das mulheres? Porque, deixa eu falar uma coisa aqui, 80% das denúncias de abuso não são verdadeiras. O tempo e a estatística. 80% das denúncias de abuso são falsas no Brasil. Isso é uma luz que acendeu de alerta imensa, do tamanho do sol. Sua atenção? Ouviu o que ela falou? 80% das denúncias de abuso feminino que são levadas aos tribunais são mentira. Presta atenção nisso. Por que o homem está se afastando da mulher? Você gostaria de chegar, você ia querer chegar perto? Mesmo se você fosse um homem, mulher, se você fosse um homem diante de um fato desse, você gostaria de chegar perto? Mas deixa eu explicar um pouquinho mais esse negócio. Desses 80%, né, dos 100%, 80% das denúncias são mentirosas. 17% dessas denúncias não aprova a desistência da mulher do registro. Existem registros que são inconclusivos porque são vistas ali dentro do processo vícios processuais por exageros, quer dizer, o próprio ali, não sei a palavra certa usar, que está ali verificando, ali, analisando, né, o que está sendo feito, percebe que não é verdade, que tem exageros, né, tem vícios processuais encontrados, e os processos se tornam inconclusivos e ficam ali parados. 17%, de 100%, 80% são mentira, 17% não aprova a desistência da mulher do registro, e exageros que traz vícios para o processo, e aqueles processos são inconcluídos, 17%. 3% das denúncias são verdadeiras, 3%, em 3% do processo é concluído, mas presta atenção aqui, nesses 3% que o processo é concluído, pode acontecer como aconteceu com a perita criminal Amanda Mello, uma mulher que foi abusada de verdade, não era mentira dela, ela foi abusada, mas ela acusou a pessoa errada. O rapaz provou que não era ele, cedeu material para que fosse feito um exame de DNA, foi provado que não era ele, mas a moça continuava falando que era ele, e ele foi condenado. 4 meses depois, outra moça que foi violentada, no material que foi colhido dela, foi encontrado lá o DNA de outra pessoa que foi pega, e essa pessoa confessou que ele tinha abusado essa menina. Mas o interessante nesse novo caso, 4 meses depois, é que o DNA desse cara batia com o DNA encontrado na primeira moça que acusou falsamente o rapaz. Depois de 4 meses preso e condenado, ele foi condenado. Aquele rapaz foi visto, né, que ele não era o culpado. Não sei quanto tempo depois ele saiu da cadeia, mas já tinha 4 meses dele preso. E imagina só todo o assédio moral, o dano moral que esse homem sofreu, o que ele pode ter sofrido dentro da cadeia. São coisas absurdas. Aqui na minha cidade aconteceu um fato e uma coisa assim espantosa. O cara, a mulher acusou o marido de assediar, abusar da própria filhinha deles. Ok, ele foi preso, foi espancado, não estupraram ele lá na prisão não, mas ele foi espancado barbaramente. E quando ele foi espancado, muito moído lá, a mulher apavorou e contou: não, ele não fez não, eu queria me vingar dele, eu estava com muito ódio dele. E tudo que a gente fala não é ouvido, a gente parece que é invisível, ninguém enxerga o sofrimento da gente, ninguém enxerga o sofrimento da mulher, com todas essas leis a favor da mulher e tudo contra o homem. Olha a conversa dessa mulher. O cara estava arrasado, tinha sido condenado, estava preso, e só quando ele foi mesmo quase esmagado dentro da prisão foi que ela confessou. Então, nesses 3% ainda existem vários casos
Você imagina o tanto por cento que é verdade. Por que, que o homem está se afastando da mulher? Olha, um motorista lá de Uber, lá de Jundiaí, uma moça falou que ele abusou dela, que ele tinha abusado, que tinha ameaça, ele estava perseguindo essa moça. Enfim, foi decretada a prisão dele e a esposa ajudou ele a se esconder, porque a esposa acreditou que ele não tinha feito aquilo. A família dele também não acreditou e a família dele começou a ir atrás e a pesquisar. A família descobriu o que que aconteceu. A família fez a juntada de provas do lugar onde ele passou, da hora que a menina entrou no táxi dele, pegando câmeras de coisa, e descobriram que não tinha acontecido nada daquilo. Pressionada pela polícia, essa moça contou que ela fez isso porque ela queria fazer ciúme na namorada dela. Então você presta atenção por que o homem está se distanciando da mulher. Dentro de casa ele não tem vez, ele não tem voz, quem manda na casa é a mulher, ele tem que calar diante dos filhos, ele está sufocado por leis. Quando separa, ele quase que perde tudo, quando muitas vezes ele perde tudo, além da alienação parental. Olha o tamanho do sofrimento psíquico, e o homem consegue viver bem melhor com a solidão do que a mulher. Enganaram a mulher, falando para ela que o homem não consegue viver sem mulher. Essa é mais uma das grandes mentiras. Sabe por quê? O homem foi criado por Deus para dominar sobre todas as coisas. E ele tem uma blindagem emocional extraordinária. Isso eu falo no meu livro, Criados para Governar. Também está no segundo livro, O Método de Cristo. O homem tem uma blindagem emocional muito forte. Pode ser difícil para ele, mas ele consegue dominar sua carne, dominar sua língua, dominar seus pensamentos, dominar muito mais do que a mulher. E isso vai certinho para dentro de Gênesis 1:26, onde Deus falou para ele, não para ela, dominar. E depois lá em Gênesis 3:16, onde Deus falou assim, seu fracasso será se você não dominar sobre ela. Você tem de dominar sobre a mulher. Falou para a mulher e ele dominará sobre ti. Então, presta atenção que o homem foi criado para dominar. Se ele não domina a si mesmo, ele consegue dominar a si mesmo, mas se ele não domina a mulher, esse é o fracasso da humanidade, porque a mulher não tem domínio dela mesma e é capaz de causar males horríveis. A mulher é muito mais violenta, muito mais perigosa do que o homem, porque ela age dessa forma aí. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. E mulheres, vamos melhorar. Que Deus transforme o seu coração, transforme a sua vida, que nós caiamos na realidade para a gente parar de fazer esse tipo de coisa e ser um pouco melhor, porque nós estamos atacando homens, mas o reflexo vem nos nossos filhos muitas vezes, e geralmente uma mulher tem filhos. Nós estamos destruindo a vida do homem, mas destruindo muito mais que isso, o sangue do nosso sangue, a carne da nossa carne. Que Deus fale e transforme o seu coração. Bem, pessoal, vendo aí esse vídeo, né, que essa mulher acaba de falar, a gente vê que ela é uma mulher muito sábia, uma mulher que fala sobre esse assunto com muita destreza, mas só que uma das coisas que eu tenho para falar é que nós, né, tanto homens quanto mulheres, nós não fomos criados para ficar brigando e guerreando um com os outros. Nós fomos criados para trabalhar em equipe. Quando há uma guerra, isso causa um desgaste em nós mesmos, nas nossas relações, né, e acaba fazendo com que a gente fique do jeito que está, né, um reclamando do outro, um falando que o outro está fazendo errado, né, um fazendo errado com o outro, e no final as consequências aí vêm sobre nós. Por isso que a gente não deve cair naquilo que a mídia fala, por isso que a gente não deve cair não só naquilo que a mídia fala, a gente não deve cair também naquilo que a gente vê, né, na qual a gente vê aí muitos movimentos políticos falando sobre isso, e não só movimentos políticos, a gente vê às vezes a academia, os movimentos universitários, né, a arte, tudo falando sobre essa questão, colocando lá em voga a questão do homem e a mulher ficarem guerreando entre si, mas nós somos feitos para trabalhar juntos e se valorizar, né, para aí então construir uma sociedade bacana, uma sociedade boa, tudo mais. Quando isso não acontece, a consequência aí vem para a gente, vem para nós. Mas uma das coisas que eu quero falar é como é bom ter uma mulher mais velha ensinando as meninas mais novas. Essa moça aí, eu esqueci o nome dela, tá? Mas foi um canal que eu acabei achando nas redes sociais. O link tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser ir lá ver,
esse vídeo inteiro, e não só esse vídeo, outros vídeos do canal você pode ver, é um vídeo na qual ela está falando direcionado às mulheres. Eu sei que aqui no canal do Amigo Jesus tem um público muito grande masculino, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar aqui. Mas uma das coisas que acontece é que esse vídeo que ela está falando direcionado para as mulheres. Isso se encaixa naquilo que Tito fala, que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as meninas mais novas. E isso é o que está sendo colocado aqui no vídeo dessa irmã, né? Daqui, uma irmã e uma mulher cristã e tudo mais, porque ela está falando direcionado às mulheres mais novas. E eu acho, eu ainda vou falar, tá, sobre a questão do porque os homens estão se afastando das mulheres, tá, gente? Por isso fica aí até o final, não saia daí. Mais uma das coisas que eu acho muito importante, e para mim, o ministério feminino, ele deveria ser desse jeito, né? Como essa moça tá falando, como essa mulher aí tá falando, né? Uma mulher mais experiente, mas ensinando e falando a verdade ali com as mulheres. Eu acho que às vezes falta isso no ministério feminino dentro da igreja, e muitas das vezes tem ministério feminino que foca muito só falar para a mulher depois que a mulher às vezes está casada, às vezes foca muito uma questão de cura interior, cura da alma, que não é o problema, mas esquece muitas das vezes de falar dessas coisas, que é coisas que tem ali com a questão de tratar ali o caráter também. São todos? Não, a gente não pode generalizar, mas é uma coisa que acontece. Então, às vezes as meninas mais novas dentro da igreja precisam disso, de uma mulher mais velha que fala a verdade, que dá a real ali, que para elas na igreja, porque precisa desse tipo de gente que muitas das vezes não tem. E nesse vídeo ela está falando, né, sobre o porquê os homens estão se afastando das mulheres. E a questão que eu vou falar é que é justamente pelas atitudes que as mulheres tomam, né, porque pelo que ela coloca no vídeo, a culpa é delas. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Loures. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus, esse canal aqui que a gente fala sobre Bíblia, também a gente fala sobre relacionamentos, então não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Eu trabalho com história em quadrinhos, também sirvo com os jovens lá na minha igreja, e aqui está o nosso trabalho autoral, que é Supermano. Se existissem heróis cristãos no Brasil, como é que seria? Se você se interessou, o link está aqui na descrição, mas continuando. A culpa dos homens se afastarem das mulheres é delas mesmas com as suas atitudes, como foi citado no vídeo, na qual ela citou diversas atitudes que as mulheres tomam, que fazem os homens se afastarem delas. E é óbvio que tem muitas outras atitudes, como a gente vê aqui no canal. Se você for pegar diversos vídeos aqui do canal, quantos rapazes comentaram às vezes que foram trocados, foram chifrados, às vezes casou com uma mulher que o cara achava que a mulher ia ficar com ele a vida inteira, depois descobriu que a mulher estava com ele só por conta das coisas que ele tinha, aí quis divorciar para levar metade dos bens e tudo mais, e aí acabou ali ferrando com a vida do rapaz e tudo mais, dentre outras coisas, como os próprios dados que ela apresenta sobre denúncias e tudo mais, que é muito complicado. Então, muitas das vezes eu vejo as meninas cristãs dentro da igreja e fora da igreja também, mas como é um canal cristão, a gente fala sobre isso, reclamando que os homens não tomam atitude, os homens não estão tomando atitude, os homens não querem tomar atitude. Mas às vezes, os homens eles não tomam atitude não é porque eles não querem tomar atitude. O homem tem dentro dele um negócio que faz ele tomar atitude. Mas quando ele vê que algo é desvantajoso, ele não vai tomar atitude. Então, por exemplo, por que ele não está tomando atitude? Como muitas das vezes as meninas querem, porque eles olham para isso tudo, eles olham para relacionamento e veem como algo que vai prejudicar a vida deles. E quando tem esses exemplos de amigos, exemplos da internet, exemplos de N locais, exemplos nos comentários, esses caras eles não vão tomar atitude. Não adianta fazer videozinho na internet reclamando. Como que vai fazer, Rafael, os caras tomar atitude? Com mudança de atitude. É quando as meninas começarem a mudar de atitude e se arrepender desses caminhos, que aí os camaradas vão tomar atitude. Por quê? Porque tem muito cara que é cafa mesmo, que é cafajeste e tudo mais, mas só que esses caras vão continuar desse jeito. Mas tem muito cara que é cara de caráter, que é homem ali, que é homem de caráter, né? Às vezes o homem, ele pode estar na igreja,
Eu já vi meninos também que não são da igreja e que têm um caráter bacana, que querem ter uma família, um relacionamento até o fim. E esses camaradas, eles, quando acontece alguma coisa ruim com eles, a tendência deles vai ser se afastar e não tomar atitude. Então não adianta muitas das vezes ficar querendo que esses meninos tomem a atitude, sendo que às vezes as meninas não fazem por onde eles tomarem a atitude. Eles vão continuar parados. Então tem que haver ali um arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Essa aqui é a questão que a gente precisa entender, porque senão não vai melhorar e não vai acontecer nada de acordo com isso. Agora, para os homens também, muitas das vezes tem muito homens que estão acreditando que toda mulher é igual, toda mulher não presta. É semelhante ao pensamento que muitas mulheres tinham lá no passado, que todo homem é igual, todo homem não prestava e tudo mais. E muitos homens faziam jus a isso. Mas só que essa, né, moça do vídeo, né, essa mulher, essa senhora do vídeo, ela prova o contrário. Porque ela é uma mulher sábia que está ensinando sobre a Bíblia e está falando ali acerca da questão ali da palavra de Deus. Então dá para ver que tem mulheres que são diferentes. Talvez esteja difícil de achar, mas ainda existem. A gente não pode generalizar. E uma última coisa aqui, só para finalizar, ela falou que a mulher não tem domínio sobre si mesma. Isso daí eu colocaria um adendo, porque eu acho complicado afirmar isso, porque na palavra de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo dá o domínio próprio para quem crê em Jesus Cristo, né? É um dos frutos do Espírito. Então, por exemplo, se o Espírito Santo dá um domínio próprio, ele dá um domínio próprio para qualquer pessoa, ele não dá um domínio próprio só para o homem, ele dá um domínio próprio para a mulher também. A pessoa que é arrependida em Cristo Jesus tem domínio próprio como fruto do Espírito. Então, eu acho um pouquinho complicado afirmar isso daí, né, que a mulher não tem um domínio de si mesma. Mas tá, como que fica aí a questão do domínio próprio do Espírito Santo? Eu acho que o Espírito Santo dá esse domínio sim, principalmente depois da salvação de Jesus. Mas enfim, pode ser algo que eu posso comentar no outro vídeo aqui no canal. Você gostou desse vídeo? Então eu quero que você comente, curte, compartilhe. O que você acha sobre isso? É isso mesmo? Os homens eles estão não tomando atitude por conta disso, né? O que fazer para voltar a tomar atitude? Comenta aqui embaixo, né? Eu quero saber da sua opinião. Talvez eu não consiga ler todos os comentários, mas não fique desanimado com isso, porque eu vou lá lendo às vezes, não respondo, mas respondo em vídeo, tá? Que Deus abençoe vocês. Curta, comenta, compartilha, siga as nossas redes sociais, tá, gente? As nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. E assista outros vídeos do canal também. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz recentemente sobre paternidade, né? O canal do Amigo Jesus não é só sobre relacionamento. Eu sei que você quer assistir vídeos de relacionamento, mas assistam os outros também que podem fazer e construir a sua vida, como esse de paternidade. Se você é pai ou não, assiste, porque pode explicar muita coisa na sua vida e pode te ajudar também. Tá aqui. E não deixe de acompanhar o nosso canal sobre cultura pop. Eu tô falando lá sobre o jogo do Homem-Aranha. Será que é lacração ou não no jogo do Homem-Aranha? Será que o Peter Parker tem que ser substituído pelos Miles? Tá tudo lá. E até a próxima, gente.